Sejam bem-vindos, meus amigos, à nossa aula de hoje. Sabemos que é feriado, dia de Tiradentes, um importante marco histórico para a história brasileira, mas não é que seja feriado que nós não iremos estudar e buscar continuar crescendo, na verdade, porque é necessário que a cada dia nós venhamos a renovar o nosso entendimento, é necessário que a cada dia nós busquemos aquilo que vai de fato causar a transformação, que realmente está contido no conhecimento, que transforma vidas. Por isso que nós estamos aqui todas as manhãs, às 6h30, buscando do alto, buscando elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa virtude, como nós falamos em uma aula passada, para assim alcançarmos de fato uma vida relevante, uma vida digna. E assim como nós temos falado ao longo dessas 5 aulas sobre a vida com propósito, a vida virtuosa, a vida com princípios, a vida com sentido. Na última aula foi tão poderosa, na verdade, que falamos sobre a história de Viktor Frankl, o psicólogo que viveu dentro dos campos de concentração nazistas e entendeu que a coisa mais importante que nós temos é a capacidade de atribuir sentido à nossa existência, que é a liberdade, o livre-arbítrio, aquilo que nos capacita a fazer escolhas, decisões, não pode ser tirado de nós. Então nós fazemos uma escolha agora, que é estar aqui presente, estudando e buscando uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E é isso que vai falar na aula de hoje, sobre a vida feliz, em busca da felicidade. A referência que eu coloquei o nome deste vídeo é o filme do Chris, que deu origem, que foi baseado na história de Chris Gardner, que o filme é feito por Will Smith e o seu filho Jaden Smith, e que é baseado na história real do grande empresário americano Chris Gardner. Então, na história, ele inicia em busca da felicidade. Ele é pai de um filho, uma criança na época, e ele buscava ter condições melhores para o seu filho. Ele era um pai solteiro, então ele começa em vendas, trabalhando com vendas, só que sem ser bem sucedido, até que ele alcança um outro trabalho no escritório de investimentos, e ele passa então a crescer na vida. E neste filme existem várias sacadas, vários pensamentos geniais sobre a importância de nós buscarmos nossos sonhos, de nós continuarmos seguindo em frente, de vivermos com perseverança, em constância, também assim como nós falamos em um vídeo anterior. Neste filme, Will Smith, que interpreta o Chris Gardner, nos ensina que na busca dos nossos sonhos é necessário que nós paguemos um preço. É necessário que às vezes nós durmamos menos, às vezes acordemos cedo, às vezes abramos mão de certas coisas, aquilo que na administração nós chamamos do custo de oportunidade, que é o conceito em inglês chamado trade-off. Quando nós fazemos um investimento ou realizamos determinado aporte financeiro, existe esse custo de oportunidade, porque o dinheiro que nós vamos aplicar em certo ativo, ele poderia ser aplicado em outra coisa. Por exemplo, o custo de oportunidade ao investir, por exemplo, na bolsa, precisa ser pelo menos um custo vantajoso. O lucro em investir na B3 precisa ser maior do que pelo menos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Por isso que o custo de oportunidade é algo essencial para a nossa própria vida pessoal, não apenas na área financeira, mas como tudo. Por exemplo, ao nós escolhermos falar com determinada pessoa ou realizar determinada ação, atividade, nós estamos usando o custo de oportunidade, porque o tempo que nós estamos aplicando para aquilo poderia ser utilizado em outra coisa, que talvez pode ser melhor ou não. Nisso está a sabedoria de nós gerirmos o nosso tempo, gerirmos esse ativo tão importante e valioso que é o nosso tempo. Este é o conceito do custo de oportunidade que também está contido na vida feliz. E em busca do sentido, que foi a aula passada, nos dá a base da felicidade de hoje. A felicidade eu aprendo com um grande pensador brasileiro, mas que hoje se encontra nos Estados Unidos, chamado Jacob Petrie, é diferente da alegria. O simples estado de se alegrar é algo que é fugaz, é algo que vem e vai, é algo que está dependendo das nossas emoções. As emoções principais, aquele filme Divertidamente vai nos falar sobre a felicidade, sobre a alegria, sobre a tristeza, o nojo, a raiva. São emoções básicas que nós seres humanos sentimos. Então, a alegria tem a ver com aquilo que está externo a nós. Não é algo que nós somos capazes de controlar. Nisso é a alegria, o estado externo daquilo que pode nos alegrar ou não. Aí, sendo algo que não nos alegra, seria algo que traria ira ou a aversão. Agora, a felicidade é algo mais profundo. É algo realmente que tem a ver com a nossa própria decisão de ser feliz, de nos contentar. A palavra-chave, contentamento, também é essencial para nós compreendermos realmente a felicidade bem fundamentada.
em se contentar com aquilo que você tem, em saber que muitas vezes você está passando por uma situação difícil, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, e que é impossível você se alegrar nela, mas é entender que, a despeito da situação difícil, a despeito de você não estar alegre agora, você é uma pessoa feliz. E é uma diferença de conjugação também, né? É claro que no inglês não existe essa diferença, existe apenas o verbo to be, que você é, né? You are, você é e está, a mesma coisa. Mas em português a gente tem essa preciosidade de falar duas palavras diferentes, para entre você ser ou estar. Você pode estar ou não feliz por causa, talvez, da sua remuneração financeira do trabalho, talvez por causa dessa situação com seus amigos, sua situação afetiva. Isso é aquilo que compõe a sua alegria, algo externo a você. Mas você não pode condicionar a sua felicidade a algo que é constante, perene, àquilo que é externo, na verdade. Você precisa buscar a felicidade em sua própria vida, em seu coração, e refletir aquilo que nós temos falado em várias aulas passadas, em meditar, em usar o silêncio para pensar. Eu estou onde eu deveria estar? Aquilo que os gregos antigos chamavam de eudaimonia, o seu daimon interior, aquilo que você nasceu para realizar realmente, aquilo que os japoneses chamam do ikigai, que é a razão de ser, o propósito de vida. É impossível nós sermos realmente felizes se nós não identificarmos que nós estamos no lugar certo. No lugar não necessariamente físico, mas o lugar posicional de estar realizando aquilo que nós nascemos para fazer. Talvez como Ulisses, mais uma vez citando o exemplo da Guerra de Troia, onde ele sai vencedor da Guerra de Troia, mas ele não estava feliz porque sua terra natal, sua posição, o seu lugar, o seu daimon interior, o seu habitat natural era o seu reino de Ítaca. Muitas vezes nós só iremos alcançar a felicidade quando nós estamos posicionados naquilo que realmente nós nascemos para fazer. Por isso que a felicidade não está apenas em momentos alegres, em momentos de sorriso, que são bons sim e compõem uma vida feliz, mas que é algo muito além. Enquanto eu pensava a respeito desta aula, eu me lembrava de um post que eu fiz em 2022. Foi um dos primeiros posts do Instagram que eu realizei. Eu iniciei a escrita de textos e eu falei sobre a vida feliz. Era o meu dia de aniversário, dia 4 de julho de 2022, e eu havia recebido uma surpresa em meu ensino médio, minha última turma do ensino médio, e meus amigos fizeram uma surpresa, colocaram um bolo. Eu lembro que este ano, 2022, foi um ano muito difícil, de muitos desafios, ano de Enem, ano de se preparar para a faculdade, ano de vários projetos, e eu entendo que ter pessoas ao nosso redor nos ajudam a alcançar uma vida feliz. Ter pessoas estratégicas no ensino médio, naquela minha turma, ter cultivado um bom relacionamento com eles, me ajudou, sim, a alcançar uma vida feliz. E enquanto eu escrevi aquele texto, eu lembro que um dos componentes da vida feliz está em ter bons relacionamentos, em saber que existem pessoas que você sabe contar, pessoas que você pode talvez desabafar, pessoas que talvez possam ajudar a carregar os seus fardos, porque a vida tende a ser difícil, na verdade. Então, ter relacionamentos bons não necessariamente vão trazer felicidade, mas irão facilitar a nossa vida. E isso já é um grande ganho, não é mesmo? Além disso, eu entendo que a busca da felicidade está também contida naquilo que nós iniciamos falando, que é a respeito do propósito de vida. A vida com propósito, em saber que nós não estamos aqui ao sabor do acaso, mas que nós viemos realizar uma grande missão, realizar uma obra que faz nossos olhos brilharem, que faz o nosso propósito, nosso coração encher de alegria e de felicidade, que é a coisa mais importante. Em terceiro lugar, eu entendo que a felicidade também está contida em ter uma família bem estruturada. Muitas vezes nós não temos o privilégio de ter uma família, talvez um pai, mãe, presentes, mas eu aprendo também que não é sobre a família que deu origem a você, mas a família que você escolhe dar origem, sabe? Então, é ter a autorresponsabilidade, que é o conceito do especialista em coach brasileiro Paulo Vieira, de agir com aquilo que você tem. Então, você não tem a culpa daquilo que aconteceu no passado, mas você tem a responsabilidade de agir certo. Então, talvez essa família não seja a melhor ou a mais perfeita, mas é a família que você tem. Por isso, você precisa saber se relacionar com eles e cultivar, de fato, um bom relacionamento com sua família. Então, nós falamos sobre amigos, falamos sobre trabalho, propósito de vida e falamos sobre a família. Agora, em quarto e último momento, que foi um pilar muito chave para a felicidade que eu alcancei no ano de 2022, e agora eu tenho vivido durante todos esses 4 anos, mais ou menos, foi uma vida espiritual bem fundamentada. Ter um relacionamento com Deus bem desenvolvido. Antes de 2022, eu duvidava muito da existência de Deus. Eu não entendia a existência, ou esse Deus relacional que está
próximo de nós e que deseja também ter uma intimidade conosco. Ao eu ter meus olhos abertos para isso, para a espiritualidade, para aquilo que está contido nas escrituras, aquilo que já está escrito, minha vida espiritual passou a ser nova, passou a ter um novo propósito, passou de fato a ter um direcionamento correto. A felicidade, portanto, é um conjunto, um estado de espírito que nós permanecemos estando quando nós temos uma confluência de fatores. Relacionamentos bem cultivados, propósito de vida, a família bem estruturada e, acima de todas as coisas, uma vida espiritual. Uma vida de espiritualidade bem fundamentada com o próprio Senhor. E era impossível concluir a aula de hoje sem falar aquilo que é o texto de maior alusão à própria felicidade. É claro que o texto vai falar mais sobre a alegria, mas o conceito que o autor desse texto buscava trazer certamente é o contexto daquilo que nós estamos utilizando nesta aula como felicidade. As palavras podem mudar, mas o sentido é o mesmo, que neste caso é o texto de Paulo aos Filipenses, onde ele fala sobre a alegria, sobre ser alegre em meio às adversidades. E quando nós enxergamos o contexto em que Paulo estava inserido, que era um contexto de ser prisioneiro, de estar em prisão, em cativo, e ele escrevia para a igreja de Filipos, para eles se alegrarem no Senhor, para eles terem a alegria no Espírito Santo. E também fala em Gálatas que o fruto do Espírito é a alegria. Portanto, entendemos que a felicidade, a alegria, o estado de permanecer em constante felicidade não pode estar, mais uma vez, condicionado a nossas situações externas. Seja Paulo na prisão, onde ele se mantinha alegre e orientava os seus amigos para se alegrarem também, seja nós, nos dias de hoje, com talvez um diagnóstico ruim, talvez sem ter esperança no futuro. A felicidade é essencial para alcançarmos uma vida com propósito. Se alegre, tenha alegria. Não condicionando essa alegria naquilo que está fora de você, mas sabendo que tudo aquilo que você precisa está em você e, mais importante, está em seu relacionamento com Deus. Vocês lembram que a gente iniciou falando também sobre contentamento, a satisfação em Deus, na presença dele, é também uma palavra-chave para entendermos essa busca contínua da felicidade. Muitas pessoas buscam felicidade na fama, no dinheiro, no status, no sucesso, mas ao alcançarem às vezes isso, elas vão entender que a felicidade não estava nisso. Aquilo que elas estavam buscando iria trazer apenas talvez uma alegria passageira, mas que amanhã ou depois iria passar. Na verdade, a felicidade eterna, a constante satisfação, o constante contentamento está apenas naquilo que é eterno. Não é capaz, na verdade nem leal nós buscarmos no outro aquilo que ele não é capaz de nos saciar, que é a felicidade eterna, sabe? Então, que nós saibamos isso, nos contentar primeiramente em Deus, assim como Jesus diz em João, no texto de João, para a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele estava dando, ela não teria mais sede, e do seu interior fluiria um rio de água viva. Também nós, quando buscamos e encontramos essa fonte eterna de saciação, de saciedade, de felicidade, nós nunca mais teremos sede, não precisaremos mais buscar a felicidade da fora, porque nós já a temos aqui dentro. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo, entendendo que a vida feliz está contida em vários fatores, dentre eles relacionamentos bem consolidados, um trabalho bem fundamentado em propósito de vida e uma espiritualidade bem alicerçada naquilo que está escrito. Eu espero que você possa ter sido ajudado, e se você foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Até a próxima aula. Forte abraço.